Debate Bola 4 Linhas dá o pontapé inicial para o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, jogo iniciado às 4 da tarde, mas que só terminou quando veio a boa notícia. O treinador do time de São Januário, Ricardo Gomes, que sofreu um acidente vascular encefálico durante a partida, submeteu-se a uma cirurgia bem-sucedida e já não corre mais risco de morte. Neste domingo, o placar pode ter ficado 0-0 no Engenhão, mas a solidariedade de torcedores, técnicos, jogadores e ex-jogadores deu de goleada e mostrou como o futebol pode, sim, esquecer a rivalidade nesses momentos difíceis. Bom, de acordo com Clóvis Munhoz, médico do Vasco da Gama, o estado de Ricardo Gomes ainda é grave e inspira cuidados. A internação é de pelo menos 8 dias e não há previsão de volta ao trabalho. Sobre Flamengo e Vasco, meus amigos Bruno Ávila e Miriam Barbosa, foi um clássico estadual muito esperado, né? Porque esperaram até a última rodada para acontecer. E vocês acham que valeu a pena esperar? Não valeu, não. Futebol, jogo, não foi dos melhores. Todo mundo esperava um clássico com gols e viu mais um clássico Flamengo e Vasco no 0-0. Você também achou decepcionante? Eu achei decepcionante e o pior, decepcionante e vazio também, né? Tava vazio, né? Tinham por volta de 30 mil pessoas. Pô, mas se você parar pra pensar, o Engenhão bota quanto? 44 mil, né? Isso. Pra mim tava vazio, ainda mais que Flamengo e Vasco, as duas maiores forças do Rio de Janeiro, era pra ter 48 mil, na verdade. Você esperava estar super e o resultado também foi bem decepcionante. Eu achei assim que houve algumas concorrências. A TV aberta, a gente teve um dia, um dia de muito sol. A gente teve também aquele receio clássico de jogo assim, de muita torcida. A gente Vasco e Flamengo, as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Acho que deve ter assustado também. E ainda tem um detalhe, né? Que o Carioca não gostou de ir pro Engenhão, né? O negócio do Carioca é esperar o Maracanã ficar pronto e voltar pro Maracanã. Exatamente. Agora eu vou discordar com relação ao futebol. Eu achei até que teve bastante chance de todos os lados, mas infelizmente o gol não saiu. Mas eu acho que assim o jogo foi bastante aberto. No primeiro tempo a gente viu o Vasco superior, né, tendo uma sucessão de oportunidades. Por que vocês acham que o Vasco não está conseguindo transformar esse tanto de oportunidade que ele consegue ter essas oportunidades de frente para o gol e não colocar a bola na rede? Tudo isso eu traduzo numa palavra: ansiedade. O time do Vasco está muito ansioso para decidir a jogada. Ele tem que ter um pouco de toque do Louco Abreu, que segura até o último instante, libera a bola no momento certo. Ansiedade por quê? Pela cobrança. O time do Vasco, sempre que joga contra o Flamengo, entra muito ansioso em campo pela rivalidade. A torcida do Vasco quer, porque quer o time do Vasco massacrando o time do Flamengo. E os jogadores percebem esse sentimento e eles querem dar isso para o torcedor, mas isso acaba sendo prejudicial dentro das quatro linhas. Assim, o Vasco ele tá com um bom elenco, na verdade ele vem surpreendendo muito. Mas eu não, assim, pelo histórico do Vasco, entendeu? Eu não atribuiria assim a ansiedade, não. Eu acho que o Vasco ele tem meio essa característica, entendeu? Às vezes, quando você pensa que ele vai fazer um bom futebol, uma boa jogada, ele fica no meio, em cima do muro, entendeu? Eu tô achando também isso vai por conta do Éder Luiz não tá numa boa fase e do Alexandro tá numa fase também de insegurança total. Fez pouquíssimos gols, ele só fez 2 gols no campeonato e os 2 em um jogo só. Eu acho que isso também fez muita diferença ontem. E ontem foi um jogo assim atípico, que eu digo assim, principalmente para o time do Vasco, né? Esse ocorrido que teve com o Ricardo Gomes, o técnico, eu acho que o time, sem querer, o time sente também, entendeu? Então, eu acho que, no caso de ontem, eu acho que foi um caso à parte. O time se abateu, né? Depois que soube o que aconteceu com o seu técnico, né? Com certeza, eu acho que também teve um pouco disso. Onde é que o Flamengo pecava no primeiro tempo para ter a sua chance de gol restrita a um chute do Léo Moura? Aquele chute que o Praz defendeu. Eu acho que o maior pecado foi o Ronaldinho Gaúcho ter deixado o time do Vasco marcar ele.
Porque ele sendo o único, no momento, jogador que podia decidir, né, a partida, já que o Thiago Neves não pôde jogar, ele tinha que buscar alternativas de estar fugindo da marcação. Ele sabe fazer isso, ele tem muita qualidade para fazer isso, mas deixou, ele pipocou para a defesa. Então começou por ali. E aí o resto do time, vendo que a grande criação, a grande inspiração do Flamengo não estava em campo, né, entre aspas, Sim. começou a se abater e deu terreno para o Vasco. E o detalhe, né? Sem marcação especial pro Ronaldinho Gaúcho. Isso, ele mesmo se doou para a defesa, para a marcação. Você não acha que foi um risco que o Vasco teve que correr, não botar uma marcação especial no Ronaldinho Gaúcho, Miriam? Não, até porque ontem foi uma partida do Ronaldinho Gaúcho, eu não gostei. Eu acho que ele não tá, realmente, ele não vem apresentando o que realmente todo mundo espera, mas assim, ontem em especial, ele não foi bem em campo, né? Não foi bem. Tanto que o Williams foi, e vários outros aqui foram bem melhores que ele. Eu acho que ele não. Eu acho que ontem realmente não seria essa a preocupação do Vasco, não. Eu acho que não foi um risco que o Vasco correu, não, até porque o Ronaldinho ontem não estava no melhor dia para jogar. E ele estava andando com más companhias, tipo Botinelli. Que tava bem lento ontem, né? Tava lentinho, botilento. Botilento. Agora, aconteceu também, o Alex Silva, no início da partida, ele sentiu uma lesão e acredita-se que seja no menisco. Pergunta que não quer calar, vocês não acham que essa lesão, uma lesão tão grave assim, não pode ter acontecido, não pode ter vindo dos tempos de São Paulo ainda? Parece que já teve um problema no joelho, né? Exatamente. E aí acontece que quando você estoura um joelho, logo depois você estoura outro. Eu devo ter que olhar, né, qual a perna que ele machucou, mas provavelmente foi o outro menisco. É bem comum isso acontecer, já aconteceu com o Maicon Leite, naquela contusão que ele teve na disputa de bola com o Bruno. Logo Sim. depois ele machucou a outra perna. O Obina já sentiu isso também e é muito comum. Aí o Luxemburgo teve que sacar o Alex Silva, colocou o Ronaldo Angelim, e logo em seguida, no finzinho do primeiro tempo, o Wellington foi tentar sair jogando, tentou dar um lençol, entre aspas, no Diego Souza. O Diego Souza viu a bola batendo no peito do Diego Souza, o Diego Souza ia em direção ao gol, o Wellington foi e agarrou, puxou pela camisa o Diego, disse assim, camisa bonita, e acabou sendo expulso de campo. O que vocês acharam dessa atitude do Wellington? Era a única alternativa, parar daquele jeito? Claro que não. O Wellington é outro jogador que eu não consigo explicar o que faz dentro das 4 linhas, porque ele até tinha, né, um tempo atrás, ele chegou a mostrar um futebol razoável. Mas, Zagueiro. ele era o famoso zagueiro, como o Luxemburgo pediu pro Divan por volta de 11 anos atrás. Mas o Wellington, ele chuta e sempre chuta pro lugar errado. Ele sempre chuta no pé de um, na cabeça do outro, no peito. Sempre tá chutando a bola pro lugar errado. E aí gera o contra-ataque pro time adversário. Agora, na jogada de ontem, principalmente, ele não tinha por que estar fazendo aquilo. Foi um pouco de preciosismo, né? Baixou um pouco da aura do Bruno nele, né? Apelou ele ontem. Exatamente. Ele queria matar a torcida do Flamengo do coração. Conseguiu. No final até deu uma alegria, né? Porque para a torcida do Flamengo, o Wellington expulso é reforço. É verdade. Agora, eu também achei que naquele lance era só você dar uma de zagueiro, dar um bico para longe e os jogadores do meio de campo que se virem. Eu acho que foi uma temeridade mesmo que quase comprometeu o Flamengo, não só pela inferioridade numérica, por mais que o Wellington seja jogar com -1, isso aí já é um fato, ele comprometeu porque não tinha um outro zagueiro no banco de reservas. Com certeza, falta de responsabilidade, né? Eu acho que ele não estava comprometido, né, com o time. Não tá, com certeza não estava, apelou bastante, entendeu? Então... inclusive teve que improvisar. E o que é mais grave para o torcedor rubro-negro é que o Luxemburgo já perdoou o Wellington. Assim, ele conversou, né, com o empresário do menino e falou, a gente vê um projeto novo para ele e aí tá tudo em casa.
Aí no segundo tempo, o Flamengo veio com 2 substituições. O Botinelli saiu para a entrada do Muralha, com isso o Williams foi recuado para a zaga. E o David, que conseguiu a proeza de dominar com a bola e tirar com a própria. Dominar com a perna e tirar a bola com a outra perna dele, foi substituído pelo Negueba. O que vocês acharam dessas alterações? Foram boas alterações. O Botinelli estava, como eu disse, lento ontem. E o Negueba. Não, o Negueba não. David. O David também era outro jogador que não sabia o que estava fazendo em campo. Estava fazendo era prejudicar só o Flamengo, né? Como nessa jogada que você citou, que ele vai com uma perna e tira com a outra. Então foram boas. E o menino que foi campeão sub-20, né? O Negueba entrou para dar um toque de qualidade, uma velocidade maior para o time do Flamengo. Mas não foi um risco você botar um jogador que é só de corrida, ele tem mais característica de segundo atacante, para jogar entre os zagueiros? Mas aí o que acontece é que o time de repente a proposta do Luxemburgo era de estar fazendo os zagueiros cometerem faltas na entrada da área. Pro Ronaldinho. Exatamente, essa poderia ser a técnica, já que o Negueba é um jogador leve, rápido, então qualquer bolinha que ele recebesse de costa pro zagueiro e ele desse um toquinho, bem provavelmente ele ia tomar um safanão e gerava aí uma falta pro Ronaldinho bater e poderia ser a redenção do Flamengo dentro da partida. E nos gols que o Vasco perdeu no segundo tempo? Houve preciosismo? Não teve preciosismo. E, inclusive, teve uma bola que o jogador deu de calcanhar. Que se o Felipe não pula naquela bola, ia ser um baita golaço. Então, os jogadores fizeram o que dava para fazer, né? Mas, infelizmente, não conseguiram fazer o gol. Agora, o que é impressionante, que eu acredito que muito torcedor do Vasco também acha isso, é que o Éder Luiz, ele corre com a bola, consegue driblar 3, aí na hora de chutar, ele ou espera um zagueiro vir para tentar driblar de novo, ou ele dá uma isolada terrível. Eu acho que é um pouco da falta de confiança dele. Ele não está tão confiante quanto as finalizações, mas também eu misturo isso e agrego também, de repente, o posicionamento do Alexandre ou do Elton, que podem estar saindo da área para buscar jogo, e aí como o Éder Luiz corre tanto, não consegue encontrar um zagueiro desse dentro da área para passar. Ele, Exatamente. O Alexandre, ele tem mais uma característica de pivô. Eu vejo ele... A grande característica do Alexandre é essa, ele de pivô. O Elton não. O Elton é trombador, vai pro meio da área, faz trocentas faltas em zagueiros, fica trocentas vezes em impedimento, e uma hora ele consegue colocar a bola na rede. Faltou um camisa 9 ontem no Vasco, descaradamente. É aquela história, o cacuete do atacante que fica ali entre os zagueiros e na hora H ele se desmarca e faz o gol. Exatamente. Com relação ao Vasco, vocês falaram aqui agora há pouco, né, da remoção do Ricardo Gomes, que pareceu assim, que o Vasco se perdeu completamente, começou a errar tudo, as características, a grande jogada, pelo menos o que eu achei, as grandes jogadas que o Vasco podia fazer eram pelas laterais. E os laterais pararam de subir. Vocês não acham que isso aí foi um pouco... que chegaram para o Fagner e disseram: Fagner, fica só na cola do Ronaldinho Gaúcho? Pode ser um jogador, né, escolhido pelo grupo para marcar o Ronaldinho Gaúcho. Pode ser, o Fagner, ele não foi lá grandes coisas dentro da partida. E o time do Vasco, ele estava com um pequeno problema na defesa, né? Que perdeu o Anderson Martins, né? Isso. E agora está contando com Dedé e Renato Silva. Que será que o Renato Silva apronta agora dentro do time do Vasco? Porque onde passou, ele sempre aprontou alguma coisa. E o Luxemburgo, ele teve uma tirada de colocar o Negueba para jogar pelo lado direito do Flamengo, e a lateral esquerda do Vasco era com o Jumar. O Jumar já tinha cartão amarelo, aí o Negueba ficou só jogando do lado dele. Foi inteligente, né? Essa opção, buscando tirar proveito desse cartão que o Jumar já tinha. É verdade. Do Flamengo, teve chances isoladas, uma com o Negueba, que passou perto do gol, e outra com o Léo Moura também. O Negueba, deu para perceber um pouco de ansiedade nele na hora daquele lance que ele perdeu. Ele é eufórico, né? O Negueba, ele é bem eufórico, ele vem com tudo aquilo para correr, decidir, querer... Disposição, né? É. E me pareceu que ele entrou como o verdadeiro coringa do Luxemburgo para a partida, porque ora ele estava no meio da zaga para buscar um lance fortuito, de repente, do Ronaldinho Gaúcho bater uma falta, assim como também jogar em cima do cartão que o Gilmar já tinha. Então, foi o grande trunfo do Luxemburgo para a partida, para tentar modificar, né, o rumo do jogo.
Agora vamos àquela velha sessão que a gente tem em todos os clássicos, o melhor de cada equipe. Começando pelo Flamengo, mandante do jogo. Melhor do Flamengo para você, Miriam? O melhor do Flamengo, olha, o Williams. O Williams, que jogou, inclusive, improvisado como zagueiro também. Isso, ele Jogou no meio de campo, jogou na zaga. Realmente, para Miriam, o melhor do time rubro-negro ontem, no empate em 0-0 com o Vasco. Melhor do Flamengo para você, Bruno? Eu acho que para mim o Negueba, que não entrou desde o início da partida, mas fez uma bela partida. Pena que, né, ele fica ansioso na hora de fazer os gols, mas isso é um ponto a ser corrigido e não afeta tanto ao menino, não, que está começando agora. Eu vou discordar dos dois. Para mim, o melhor do Flamengo foi o que garantiu que não teve gol. O Felipe estava numa tarde sensacional. Ele defendeu vários chutes, várias cabeçadas. Inclusive, o próprio chute de calcanhar do Elton, que você citou, Bruno, foi... Uma defesa monumental, né? Que a bola é no cantinho. A bola era muito traiçoeira. Para mim, foi o melhor disparado do time rubro-negro. O pior do Flamengo, começando com você, Bruno. Não podia ser diferente, né? O Wellington, como que você vai fazer isso na frente do Diego Souza, dar um lençol e ainda por cima é expulso? Não tem outro jogador para ser o pior da partida. Porque o Diego Souza ontem estava na Terra, ele não estava em Marte. Acho que ele bobeou, hein? Foi. Pior do Flamengo para você, Miriam? Páreo duro, hein? O Wellington. Não, olha, eu vou falar o Léo Moura. O Léo Moura te decepcionou? Por quê? Eu acredito eu tô vendo o Léo Moura assim muito apagado. Ele tá bem apagadinho, ele faz até algumas jogadas, mas finalizar ele não vem finalizando. E eu tô vendo o Léo Moura bem apagado do que ele já foi. Você acha que ultimamente ele tem feito feijão com arroz só? Só aquele necessário mesmo. Eu diria o Léo Moura. Ele obrigou o Praz a fazer uma defesa com o pé ontem. Você acha realmente foi tão assim? Só, né? Só. E É. ponto, né? O Léo Moura, ele realmente, eu tô achando que ele tá abaixo do esperado, mas eu acho que é um pouco por causa da idade. E ou pelo esquema do Luxemburgo também, que tá fazendo ele se sacrificar um pouco mais. Eu daria essa ressalva para ele. Mas, como diz a Miriam, Léo Moura foi o pior do time rubro-negro. Pior do Flamengo, eu vou concordar com o Bruno, o Wellington. É pule de 10, né? É pule de 10 até quando não entra em campo. O pior do Flamengo sempre vai ser o Wellington, eu acho. Com certeza. Desde aquela pichotada que ele deu no Carioca, que ele vem sendo sempre observado por mim. Negativamente. Com certeza. E o melhor do time do Vasco, para você, Miriam? O melhor foi... eu gosto muito do goleiro do Vasco. Do Fernando Praz? Gosto muito, entendeu? Ele faz boas defesas. Para mim, o melhor foi o Fernando Praz, o goleiro do Vasco. Fernando Praz, na opinião de Miriam Barbosa. Para você, Bruno Ávila. Eu acho que o melhor, com certeza, foi o Elton, que entrou e deu um ânimo maior lá no ataque do Vasco. O Elton, para mim, foi o melhor do time do Vasco. Olha, eu vou até me surpreender assim. Eu acho que esse programa vai ter que ser guardado para a história, porque eu vou dizer que o Gilmar foi o melhor do Vasco. Eu achei o Gilmar segurando as pontas na lateral esquerda, contribuindo assim para evitar as subidas pela direita do time rubro-negro. A direita do time rubro-negro é muito perigosa e surpreendeu bastante a atuação do Gilmar, que eu acho que está até sendo bem na parte defensiva da lateral esquerda. Vou dar aqui só um recado para nossa produção, guardar aí o programa 29 de agosto para entrar para a história, então. Porque realmente o Gilmar, melhor. E o pior do Vasco para você, Bruno Ávila? Pior do Vasco vamos ver... Eu acho que o pior do Vasco é o Éder Luiz. Éder Luiz, realmente, ele só tem entrado em campo para correr, né? Ele corre, dribla, mas finalizar, passar, não tá me agradando não. Para mim foi o Éder Luiz. E para você, Miriam? Diego Souza. Diego Souza? Diego Souza, eu acho que ele foi o pior para mim, entendeu? Ele não criou muito no meio do campo, entendeu? Então, para mim, ele foi o pior. E realmente ele não criou muito no meio de campo e ele também estava, às vezes, teve hora que ele estava atuando de centroavante. Eu tava vendo ele na área, falei, peraí, Diego Souza é centroavante agora? Realmente foi... Ele tava meio perdido, entendeu? Criou pouco, entendeu? Então, eu acho que ele foi o pior. No time do Vasco, ele foi o pior.
Eu vou botar 2 aqui, um em cada tempo. No primeiro tempo, para mim, o pior do Vasco foi o Rômulo. Achei o Rômulo, mais uma vez, errando passe o tempo todo. Até as saídas de bola ele estava errando, né? Tava demais. Tava um terror mesmo o Rômulo. E no finzinho do jogo, o Leandro Cara Feia, que resolveu entrar e não fez absolutamente nada. Só cara feia. Só botou a cara feia. Aquilo ali não é tão difícil de fazer. Agora, dos ídolos que ficaram de fora. Thiago Neves no Flamengo, Felipe do Vasco. Quem vocês acham que fez mais falta nesse jogo? Eu acho que o Thiago Neves. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele se abateu, né, diante do Vasco. Mais uma vez não conseguiu jogar. Mas o Thiago Neves costuma ir muito bem diante do Vasco. Então, apesar do Felipe estar jogando bem, eu acho que o Flamengo sente mais falta do Thiago Neves do que o Vasco do Felipe. Concorda, Mira? Não concordo, não. Acho que o Vasco sentiu muita falta do Felipe mesmo. Eu vejo o Felipe como essencial no Vasco. Então, eu acho que o Felipe faz muito mais falta no Vasco do que o Thiago Neves no Flamengo. Tá certo. E dos ídolos que estiveram em campo? Ronaldinho Gaúcho do lado do Flamengo e Juninho do lado do Vasco. Quem vocês acham que, pelo menos assim, se destacou um pouquinho mais? Eu acho que o Juninho, né, que pelo menos teve bola parada para bater e bateu bem, foi perigoso. Apesar de estar lento na partida, né, até por causa da idade dele, é comum que ele em algumas partidas jogue de forma lenta, mas pelo menos ele conseguiu fazer algumas coisas, né, para ajudar o time do Vasco, ao contrário do que o Ronaldinho Gaúcho não fez, né? Nada, ele não fez nada. O problema dele de talento, ontem ele estava muito lento e muito marcado. Concorda, Miriam? Concordo, com certeza. O Juninho, ele vem surpreendendo, assim, muito, assim, sabe? Vem jogando, como diz, apesar da idade, entendeu? Bolas paradas, teve bolas paradas, entendeu? Então, eu achei ele bem melhor. E outro pesar também, apesar dos R$ 600, isso é muito importante estar falando, porque muita gente quer ser jogador de futebol para ganhar dinheiro e não jogar nada, e ele jogando muito pediu só R$ 600 pro Vasco. E uma oportunidade, é verdade. Eu tô achando que o Juninho, às vezes, ele tá sendo obrigado a cadenciar muito o jogo e ele de terceiro homem não tá rendendo tanto. Segundo homem nele, então. Eu acho que ele joga melhor de segundo homem. Exatamente, mas aí não fica o receio, ele é veterano, ele não vai conseguir correr atrás de jogador. Será que não é por isso que o Ricardo Gomes ele não está colocando de segundo homem? De certa forma o pensamento ele procede, agora só vai saber se tentar, né? Se ele não conseguir se adaptar a essa função, retorna ele para terceiro homem, que pelo menos ele está jogando bem. Porque quando ele jogou de segundo homem de meio de campo, o Felipe estava jogando junto. Aí talvez isso tivesse comprometido um pouco, os dois são veteranos. Pode ser, de certa forma, nunca tinha pensado nisso, mas pode ser mesmo. Agora vamos para falar, sempre tem, o homem do apito, Péricles Bassols. Uma arbitragem até um pouco rigorosa, vários cartões de um lado, vários cartões do outro. Ao contrário do Lima Henrique lá, né, do Marcelo de Lima Henrique. Sim. Eu acho que ele não comprometeu no resultado da partida, tirando aquele lance polêmico do pênalti que o pessoal atribui, um pênalti, né, do Léo Moura no Bernardo. No Bernardo, que para mim não foi pênalti. Nada para mim assim que comprometesse a partida. Eu gostei da arbitragem dele. Se possível, botar sempre um árbitro com essa qualidade, né, com essa postura de estar mostrando cartões, mostrar quem manda no jogo é o árbitro, não deixar o jogador ficar pitando o jogo. Botar um árbitro assim, em vez de botar o Marcelo de Lima Henrique, que várias vezes passivo, às vezes. Passivo e às vezes maldoso. Muitos dos cartões que aconteceram foram por reclamação. Acho que isso aí foi bom mostrar que ia se impor. Só que a gente viu o comentário de arbitragem, o Miriam, que o Zé Roberto Reit falando que ele podia correr o risco de se perder, porque podia correr o risco de ter uma expulsão logo de cara. Cruel, né? É bem polêmico isso, é bem polêmico mesmo essa afirmação. Segundo o Leonardo Gaciba, comentarista do Sport TV, houve pênalti do Léo Moura no Bernardo, que eu, sinceramente, até acredito que tenha tido um pezinho lá no Bernardo. Agora, o Bernardo deu uma senhora valorizada que foi realmente de assustar. É o que desvaloriza o crédito do jogador, entendeu?
O Léo Moura, quando ele dá aquele carrinho, né? Vamos dizer assim, aquele carrinho, se ele não puxa o pé que derruba o Bernardo, ele poderia ter um problema no joelho. Exatamente. Então ele deu aquela puxada, o Bernardo, vendo aquele pé passando, juntou com o pé dele e valorizou. E aí acabou que o árbitro não foi na dele. Por isso que para mim não foi pênalti. Mas eu vi realmente o pé entrando por baixo do Bernardo. Agora, agora realmente fica para você, amigo internauta, dizer se foi ou se não foi pênalti. O Globoesporte.com declarou que o empate teve sabor de vitória para o Flamengo. É verdade? Como assim? Como assim? Não, com certeza sou totalmente contra. Não teve, sabe? Eu acho que teve momentos altos até no Flamengo, como teve no Vasco, mas nenhum sabor de vitória para nenhum dos dois times. Como assim? Não entendi isso. Eu acho que foi mais sabor de derrota para o Vasco do que de vitória para o Flamengo. Apesar do Flamengo estar com um jogador a menos, o Vasco ele buscou mais o jogo e poderia ter saído com pelo menos 1-0. Com certeza, se fosse algum time que brilhou um pouquinho mais, foi o Vasco. E também tem aquele negócio, teve sabor de vitória para o Flamengo pelo contexto do jogo, mas eu acho que pelo histórico do campeonato, com o Flamengo podendo terminar líder do primeiro turno, isso aí eu não sei se teve tanto sabor de vitória, não. Até porque o Flamengo ele teve o gostinho do primeiro lugar da tabela, mas depois ele foi para o segundo lugar e ele gostou do segundo lugar e está continuando no segundo lugar. E os outros times estão apertando e ele continua no segundo lugar. E vai ter torcedor aí irritado com a sua piada, mas tudo bem. O Vanderlei Luxemburgo declarou: saímos daqui fortalecidos. Os jogadores foram leões, conseguiram neutralizar o Vasco. Realmente foram leões? Leãozinho, né? Mansinho, né? Não foi mesmo. Não foi a melhor partida do Flamengo e não foi mesmo. Foi um Simba, então, aquele Rei Leãozinho. Eu gostei. Então quer dizer que em vez de urubu deu leão na cabeça para você, Bruno Ávila? Deu leão, deu urubu, mas eu acho que pela partida de ontem é pra ter dado bacalhau, né? Será? Olha aí, agora o jogo do bicho tá rolando solto aqui no bloco do Flamengo e Vasco, hein? Agora você citou, Bruno, sobre o Anderson Martins ter saído do Vasco, ele foi pro futebol do Catar. Como é que você acha que a zaga vai se comportar a partir de agora? A gente tem o Renato Silva, tem o Vitor Ramos também, tem alguns jogadores que há muito tempo não são relacionados no banco de reservas do Vasco, o Douglas, tem o Cezinha. Como é que você acha que vai ser? O Fernando ainda tá no Vasco? A princípio, o contrato dele acabava em junho, julho. Porque senão ia ser a temeridade botar ele pra jogar. Assim, eu acho que dos zagueiros do Vasco, o melhor mesmo é o Renato Silva. Agora é rezar pro Renato Silva se encontrar, né, dentro do Vasco, porque ele jogou bem no Flamengo, mas aí saiu, foi pro Botafogo, teve problema, foi pro Fluminense, teve problema, foi pro São Paulo. Foi pro Goiás. Recuperou, aí foi pro São Paulo. Todo mundo se recupera no Goiás. Isso. Só o Goiás que não se recupera, né? Que cai e não consegue subir de novo. Aí foi pro São Paulo e ficou no banco. E aí que veio o martírio dele. Ele tá se matando para entrar num time grande e ficar como titular. E não vem conseguindo. E agora no Vasco, com a saída do Anderson, ele tá tendo essa oportunidade. Espero que ele consiga, né? E forme uma dupla de zaga do mesmo nível, né, que era Dedé e Anderson Martins. Qual foi o desempenho? Você achou que ele foi bem ontem? Ele não comprometeu, ele foi regular, digamos assim, foi regular para quem está entrando no time agora, se comportou bem. Agora vamos falar do retrospecto de cada time no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, começando pelo Flamengo. O que vocês acharam do Flamengo neste primeiro turno? Eu achei que o Flamengo até me surpreendeu um pouco. Eu acreditava que o Flamengo fosse ficar entre sexto e oitavo lugar e tá lá em cima, né, brigando entre as duas primeiras posições. Foi surpreendente para mim. O Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, eu acho que demoraria um pouco mais para render o que ele está rendendo agora, mas foi bem surpreendente. Você estava tão pessimista assim, mesmo com o Flamengo tendo tantos jogos invicto, tantos jogos sem perder? Assim, o Flamengo estava invicto porque ele estava jogando o Campeonato Carioca, né? E aí os times daqui do Rio, eles não podem ser dados como grandes, vamos dizer assim, grandes rivais, né? Rivais não, times, né? Te dizer se teu time está jogando bem ou não tá.
O negócio mesmo é quando chega o Brasileirão, a Copa do Brasil, que você pega os times de elite, né, do Brasil para defrontar e ver se seu time realmente está com um futebol de alto nível. E o Flamengo, quando pegou, por exemplo, o Ceará na Copa do Brasil, fez o que fez. Então, eu não estava esperando tanta coisa do Flamengo e ele me surpreendeu. Miriam Barbosa. O Flamengo ele fez até uma boa campanha, né? Com algumas ressalvas, né? Mas ele fez uma boa campanha. Assim, o Flamengo, assim, pela grandiosidade que é o Flamengo, você meio que já espera. Você já espera uma colocação legal, entendeu? Na tabela. Não me surpreendeu. Assim, eu vou dizer que tá lá, tá no segundo lá, tá brigando pela primeira colocação, mas enfim, pelo tamanho, pela grandiosidade que é o Flamengo, não me surpreendeu. Pelo contrário, eu esperava mais. Você acha que a sucessão de empates que o Flamengo teve foram 9 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota? Você acha que essa sucessão de empates também comprometeu muito para o Flamengo? Com certeza, muita coisa, muita coisa. Se você pegar desses 9 empates, tirar pelo menos 3, desses 9 empates, tirar e ficar com 6 empates e dar mais 3 vitórias, o Flamengo estava na frente. Estava bem na frente. Estava bem na frente, estava com a famosa gordurinha, né? Avaí e Flamengo, jogo no Ressacada, primeiro jogo do segundo turno do time rubro-negro. O que esperar dessa partida? Esperar que o Flamengo faça a mesma coisa que fez na primeira partida desse turno. Golear o Avaí, entendeu? Porque o Flamengo está precisando, tá empatando e precisa dos 3 pontos para poder se manter ali na briga, porque os times de baixo estão chegando, 2 pontos de diferença, então principalmente o Flamengo tem que abrir os olhos e manter a força para ficar ali junto do Corinthians e escapar dos times que vêm atrás. Miriam? Olha, Avaí e Flamengo, né? Vou falar que eu não sei não, hein? Porque o Avaí, ele tá remando contra a maré. Tá querendo fugir ali daquela zona ali de baixo. Eu não sei não. O Flamengo não abriu o olho e vai acabar... Acho que vai dar 1-0 pro Avaí. Eu não acho que o Flamengo ganhe esse jogo, não. Tá pessimista pro Flamengo. Agora o Avaí ele vem de uma vitória por 3-2 sobre o Figueirense, jogo fora de casa, jogo em pleno Orlando Scarpelli, nesse clássico estadual. Realmente não seria um resultado tão atípico pelo contexto de como estão essas equipes. Além do Wellington expulso, um grande reforço do time rubro-negro. O Júnior César também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alex Silva machucado. Mas o Thiago Neves deve voltar a entrar em campo pelo Flamengo. É um grande reforço para o Flamengo. Tomara que ele volte com vontade, com disposição para estar ajudando o time do Flamengo nessa partida, que vai ser difícil, né? O Flamengo vai jogar fora. Então, o retrospecto do Flamengo fora de casa nesse campeonato não é lá dos melhores. Mas se o Thiago Neves entrar com vontade de jogar, e como a Miriam diz, né, de decidir, pode ser que o Flamengo consiga uma vitória bem ao nível da primeira rodada da primeira fase. Retrospecto do Vasco no primeiro turno para vocês. Vou começar com a Miriam. Olha, agora, diferente do Flamengo, o Vasco surpreendeu, como já é característica do Vasco, né? Ele foi, assim, mas me surpreendeu muito, fez uma campanha muito boa, entendeu? Só te interrompendo, Miriam, você não levava fé no time ou no fato do time ter sido campeão da Copa do Brasil? E tirar o pé? Isso. Acharam que eles iam ficar mais relaxados, entendeu? Deixar só ficar ali, não ficar na zona. Ficar legal, mas eu não esperava, de repente, estar brigando ali no G4, entendeu? Realmente isso aí me surpreendeu. Mas, assim, com honra, lógico, eles fizeram boas jogadas, tá com um time bom, entendeu? Então... me surpreendeu bastante o Vasco, assim, positivamente. E, Bruno, você acha que o Vasco tá com essa estabilidade toda, assim, no time para conseguir estar num 4º lugar? Eu acho que não. Eu acho que o time do Vasco, ele tá ali no 4º lugar, entendeu? Mas oscila muito ainda, perde 2 partidas, empata mais uma, aí de repente vem com 3 vitórias seguidas e perde de novo. O Vasco ele está instável, mas nos momentos que ele mais precisa de vencer, ele vence
E é por aí que ele está conseguindo se manter lá no G4. Quais são as instabilidades do Vasco para você? Eu acho que a estabilidade maior do Vasco é em relação ao seu ataque. Um ataque que hora faz gol, hora passa 4, 5 rodadas sem fazer gol e é salvo pelo meio-campo que bate uma boa falta, como o Juninho, um lateral que cruza e o zagueiro vai para a área fazer gol. É por aí que eu vejo o time do Vasco muito instável ainda. Realmente, o time vascaíno estar em quarto lugar, como disse a Miriam, foi acima da média, principalmente pelo contexto de campeonatos de ponto corrido, e realmente a surpresa para a torcida vascaína, que viu o Vasco em campeonatos de pontos corridos decepcionar muito nesses anos, desde 2003, que a gente tem o Brasileirão em pontos corridos, e o Vasco fazendo sua melhor campanha até o momento. É realmente espantoso você ver um time que ganhou a Copa do Brasil e manteve, né, o compromisso com o futebol, manteve a qualidade, porque o normal é o time estar ali brigando no 10º lugar, até de repente o 14º lugar, para não cair. O meu compromisso agora é só o time não cair, ano que vem a gente está na Libertadores. Mas não, os jogadores se uniram e estão fazendo o máximo para poder botar o Vasco no G4. Vem fazendo muito bonito. O Vasco tem carências ainda em algumas posições, como todos os times têm, mas eu acho que o elenco está bem interessante. Tirando a lateral esquerda, de resto tá super interessante. A lateral esquerda só tem o Julinho, né? Exato. Não se pode falar do Márcio Careca, o Ramon deixou o Vasco. Então é a área mais carente, eu acho que na minha opinião, do Vasco é a lateral esquerda. É isso aí. O Vasco enfrenta o Ceará em São Januário. Aliás, esse jogo ainda está a possibilidade de ter um adiamento devido ao que aconteceu com o Ricardo Gomes. A gente ainda não sabe. Até o momento, a gente não tem a ideia de se aconteceu ou não o adiamento dessa partida em São Januário. Mas o que esperar do time vascaíno diante dos cearenses, jogo aqui no Rio de Janeiro? Eu acho assim, eu acredito que o Vasco vai, acho que um jogo de 1-0, entendeu? Eu acho que o Vasco ganha. Cravou o resultado e tudo, tá confiando mesmo no taco, hein? Hoje eu tô assim, só mandando os resultados. Mas assim, só um recadinho para os jogadores, entendeu? Tentar até fazer uma ótima partida, até mesmo em respeito ao Ricardo Gomes, que eu sei que eles vão para essa partida, entendeu? Meio abatido, é normal, entendeu? É compreensivo. Mas tentar ir para essa partida, entendeu? Fazer bonito, até em homenagem mesmo ao Ricardo Gomes, que está se recuperando. Falou e disse. Bruno Ávila. Eu concordo com ela. Seria uma bela homenagem. Ele ficaria muito feliz, né? Se essa partida realmente acontecer, ele ficaria muito feliz de ver uma vitória do Vasco para cima do Ceará. E o Vasco tem que partir para cima mesmo. Para a próxima partida, além da ausência do Ricardo Gomes do banco de reservas, a tendência é que seja substituído pelo auxiliar Cristóvão, o que ficou treinando o Vasco durante a partida contra o Flamengo, depois do que aconteceu com o Ricardo. O lateral Fagner e o volante Gilmar, volante improvisado na lateral esquerda, estão suspensos. Quem entrar vai sobrar para o Márcio Careca ou sobe alguém da base? Eu acho que seria hora de botar alguém da base, né? Aquele menino Max é um ótimo lateral, ele poderia entrar ali na posição, né? na vaga Na vaga do Gilmar? Do Gilmar, com certeza. Ele estava machucado, mas tem condição de jogar tranquilamente ele. E o Alan entrando, você acha que pode roubar a vaga do Fagner? Não sei, o Alan ele tava bem ambientado, né? Apesar de não ser lateral de origem, ele estava bem ambientado com a posição, mas não vem jogando já tem um tempo. Aí só vendo agora se vale a pena ele entrar ali ou, de repente, botar um volante, por exemplo, na posição, arriscar um outro volante ali. O giro de Flamengo e Vasco vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final vai um elogio ao time do Vasco, porque apesar dos contratempos que teve com o técnico, entendeu? Ele conseguiu pelo menos manter aquele ritmo, né? Manter pelo menos o 0-0. Então, assim, eu destacaria o time do Vasco, que conseguiu meio que manter um equilíbrio, entendeu? Mesmo um equilíbrio emocional. Um equilíbrio emocional, mesmo diante de tudo, entendeu? Então, destacaria positivamente o time todo do Vasco.
Tá certo, Miriam. Agora vou passar a bola para o Bruno Ávila. Seu recado final, Bruno. Meu recado final vai pro Ricardo Gomes, né, em solidariedade, desejando para ele uma melhora, torcendo muito, orando muito para que ele saia dessa com saúde, saia bem dessa e está aqui na torcida esperando você voltar ali pro seu espacinho do lado de fora para comandar o time do Vasco. É todo o 4 linhas, né? Isso aí. Inclusive Fernando Diniz, Fernando Quaresma, né? Flávio de Sá, sem dúvida, também. Isso, todos que participam, né? Ou uns que não conseguiram estar aqui hoje, mas todos estão mandando força, saúde, entendeu? E com certeza, com fé, ele vai conseguir superar e vai conseguir dar a volta por cima. Nesse recado final, também fica a expectativa de que o Ricardo Gomes se restabeleça o mais breve possível e continue a ter progressos e vitórias em sua carreira como treinador. Será muito justo para quem, como jogador, era o capitão da seleção brasileira de 94, mas não pôde ir para os Estados Unidos porque teve uma lesão no último jogo antes do Mundial. O Debate Bola 4 Linhas tem formação de verdade porque está com a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o canal 4 Linhas no YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 é numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. E também acesse o nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. E ainda hoje, no 4 Linhas, um giro pelo que houve de melhor e de pior no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, além da vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Porque aqui a bola não para.